Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acordar. No vídeo de hoje, eu senti de trazer um pouco mais, né, de atualização aí realmente do que vem acontecendo, do que está acontecendo a nível planetário, né, mesmo, a respeito das frequências das energias, né, e o que a gente vai enfrentar pela frente cada vez mais, tá? Então, é claro que a gente tem como ter um acesso a algumas informações referentes à questão energética, vibracional, né, de frequência mesmo. Os acontecimentos a gente vai observando, vai percebendo o como vem depois, a forma, né, das manifestações das energias, cabe a cada um de nós, tá? Então, nós somos seres aqui, principalmente os seres humanos, né, que são tão complexos, tá? Estão agora passando por mais um processo de mutação, né? A mutação é genética, é no genes, é no código, no DNA mesmo. Então, é esse corpo, né, que está passando pelo processo de transformação. E com tudo isso, a gente vai cada vez mais compreendendo que as energias, elas são puras, elas são neutras, podemos dizer assim, tá? Para que a nossa mente entenda um pouco melhor. Então, as energias, por serem puras, neutras, elas não têm uma polaridade, elas não são duais. Nós, aqui, com a nossa mente, temos essa percepção da realidade, né? E é necessário, tá? Para que a gente viva na forma, para que a gente consiga viver experiências, né? Nesse nível aqui, com a distinção, né, entre eu e você, a gente tem que ter essa ilusão da dualidade, da separação. É uma ilusão, tá? Desde que a gente compreenda que isso é transitório, é passageiro, que no fim das contas todos estamos unidos, somos um, estamos conectados, tá? A gente consegue viver uma experiência bem enriquecedora e a gente cresce como um todo, tá? Então, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai expandindo, justamente pelo processo de individuação, tá? E a gente está se encaminhando cada vez mais, né, para isso. Então, cada um de nós vai ter que conseguir perceber as energias agora no campo, tá? É um chamado realmente do processo agora de conscientização, né? A nova Terra está se encaminhando para esse patamar, né? É o que chamamos de nova Terra, né? Então, a Terra está trazendo a possibilidade de uma nova consciência. Então, é claro que muitos ainda vão, né, preferir o processo de homogeneização, de massificação, tá? E são muitas pessoas mesmo, tá? Mais de 90% da população mundial continua e vai continuar nesse mesmo movimento, ok? Então, se a gente, principalmente agora, se a gente esperar pelo outro, se a gente ficar olhando para o outro, olhando para fora somente, a gente vai perder de vista o nosso processo, tá? E eu vou explicar um pouco sobre isso, sobre o que está acontecendo, né? Essa transição planetária em específico, tá? Cada transição é de um jeito, é de uma maneira, tá? Nenhuma é igual à outra, ok? O movimento energético, ele pode ser muito parecido, mas a forma de manifestação vai ser sempre diferente. Esse é o intuito de nos individuarmos, né? De a gente sair da fonte e manifestarmos um indivíduo, né? Distinto, tá? Único. Então, é um processo muito importante e enriquecedor para a fonte como um todo, para todos nós, porque eu, você, todos nós somos partes dessa fonte, somos fractais, né? Estamos aqui como fractais, estamos fractalizados, tá? Então a gente precisa compreender mais o nosso território, em primeiro lugar, né? Como que a gente navega aqui, como que a gente trafega aqui, quais são as leis, tá? Então, claro que a coisa vai longe, é muito profundo, tá? É, então, aos poucos, a gente vai conhecendo esse território,
tá? É para ser uma jornada, né? Então, é para a gente se deliciar durante a jornada, é para a gente apreciar o caminho, não é para a gente correr. Agora, definitivamente não é o momento para isso, tá? Então, a gente não deve ter pressa no processo, porque a gente só vai, na verdade, se arrepender lá na frente, se afobar, fazer movimentos que não são tão agradáveis, né? É, a gente precisa se permitir a contemplar, a perceber as pequenas coisas, os detalhes, as minúcias, né? Esse é um movimento que Gaia está solicitando para todos nós, ainda que o sistema como um todo aí, o modus operandi, né, pré-existente, esteja sempre naquela euforia, naquela correria, naquela ansiedade, aquela ânsia, né? Por se satisfazer, por realmente conseguir ali é, ir numa direção objetiva, né? Sendo que o movimento, agora mais do que nunca, ele é muito subjetivo, tá? Então, Gaia, a Terra, a vida está nos convidando agora para essa nova forma de viver. Então, a gente vai viver na nova Terra se a gente se permitir mudar a nossa forma de viver a vida, tá? Senão, nada vai mudar. A gente vai continuar vivendo é, no antigo modo, na antiga forma, e cada um, né, tem aí a sua escolha. Tá? Claro que cada vez mais isso vai sendo eliminado, porque um novo programa está para ser instalado, tá? Então, imaginemos que nós temos uma música tocando, tá? A nível planetário, que é a frequência, né? E que essa frequência, essa música, está tocando em um ritmo específico. Esse ritmo acaba em 2027, tá? E começa-se a tocar uma nova música, começa a entrar um novo ritmo, ok? E muitos vão se sentir perdidos. E já está acontecendo um processo de transição para essa nova estrutura, tá? E já está começando a música já está fazendo aquele movimento de reduzir o volume e de ir transitando para o próximo ritmo, ok? Então a frequência já está se alternando, tá? Então, aos poucos vem o novo hit, a nova música, a nova frequência, devagar, e daqui a pouco volta o antigo, por conta da resistência, principalmente, tá? Então, todas as energias, elas estão disponíveis, né? Cada dia de uma maneira, cada dia elas vêm e se apresentam, cada dia a gente tem um fluxo diferente de energia, por isso que todo dia é um novo dia, a gente recebe uma nova informação, um novo condicionamento, tanto de fora, tá? Do planeta Terra, quanto daqui, tá? Da galáxia como um todo, os planetas, tudo isso tem consciência e emana, tá? Uma energia. Então, todos esses planetas, eles não estão ali, né, para simplesmente só para bonito, né? Eles estão ali nos auxiliando no processo de Gaia, tá? Eles estão em conjunto fazendo o movimento aqui. Então aqui existe um universo, ok? Que ainda é não nascido e que vai vir à luz, ok? E a gente vai poder se conectar com outras esferas, com outros universos, outras dimensões, outras galáxias, coisas que ainda aqui não acontecem, tá? Mas esses movimentos externos só acontecem a partir do interno, ok? Do individual, tá? Então, nós estamos nos encaminhando para uma frequência completamente diferente da atual, ok? Então, não existe dentro do processo maior, tá? Não existe esse julgamento de bom e mal, tá? Quando você diz que algo é bom, tá? Eu sei que é corriqueiro, eu sei que a gente fala, é a normose, tá? A gente vai se libertando disso, e se a gente tiver consciência enquanto a gente está falando aquilo, entendendo, né, que é apenas uma palavra,
que aqui é muito limitado, né, nesse sentido, e o plano aqui é dual, tá tudo bem, né, não tem problema. Mas na grande maioria das vezes a gente percebe que existe um paradigma, um preconceito, né? Existe uma pressuposição do que vem a ser bom e do que vem a ser ruim. E você capta isso do campo e você simplesmente continua perpetuando isso, tá? Sem se questionar, sem se perguntar, sem perceber, sem olhar para aquilo, você simplesmente vai passando, né, de geração para geração e vai cada vez mais impregnando um conceito dentro do código genético, ok? E aí você vai passando, né, para o próximo e assim por diante, tanto no seu campo, né, porque você está permeado por um campo energético, ok? Você está mergulhado no inconsciente aqui, tá? E você precisa trazer a luz, esse é o seu propósito. Ou seja, observar de forma consciente todas essas energias atuando em primeiro lugar. Não existe nenhum movimento de transformação que venha acontecer sem antes você estar consciente, observando. Esse é o primeiro movimento. Você ser a testemunha aqui encarnado, né? Você conseguir trazer sua consciência para olhar para tudo isso primeiro e ter os insights e ter as novas percepções te encontrando aqui, tá? E aí você vai integrando no seu DNA, tá? Você vai integrando em todas as suas células, elas se renovam. A gente sabe aqui que o processo celular, ele tá o tempo inteiro, né? As células estão morrendo e nascendo novas, e assim vai o processo, né? Então, isso é muito espontâneo, é muito natural. O nosso corpo, esse corpo aqui que Gaia nos emprestou, esse veículo, ele tem isso como já engatilhado, tá? Já programado dentro de si. Ele precisa evoluir, ele precisa crescer. Entende? Quando a gente traz um ser humano, por exemplo, a uma nova vida aqui ao mundo, a gente entende que aquela vida, aquela nova vida que vem, ela vem para alterar todo o processo antigo. Ela vem, ela sai de você, mas você sabe que a partir daquele momento você morreu, você está morrendo. O antigo tem que ir embora, porque já está preparado, né? O território já está pronto para receber uma nova consciência. Então, você, todas as suas ideias, todos os seus conceitos vão ficar para trás. E não que não sejam, não foram importantes, não sejam pertinentes, alguma coisa você passa adiante que é realmente de valor, mas essa nova consciência está preparada para trazer algo mais, algo maior. Esse é o processo de expansão, de crescimento que a gente tem aqui em todos os sentidos. A gente tem que olhar para todas as nuances para o nosso cotidiano, porque ele nos mostra tudo que a gente precisa saber. Tá aqui. A gente não precisaria nem ler um livro, nem ouvir uma palestra, nem, sabe? Porque se a gente observasse a vida com profundidade, ela nos informaria. Ela está informando, ela está nos comunicando, tá? Todo o inconsciente manifestado aqui, tudo que é matéria, tudo que é físico, tudo que é sensorial, que você pode sentir aqui, está mandando uma mensagem, está conversando com você, está se comunicando, só que você está atrelado a um processo puramente mental, rígido e linear, e ainda não se rendeu a essa nova comunicação. Nova, porém antiga ao mesmo tempo, se você for perceber, né? Nós temos registros aí no próprio campo de que antigamente, né, na antiga era ancestral, né, o nosso processo era muito mais intuitivo. A gente se permitia, né, a se conectar com o campo. Vindo essa era mental tecnológica que foi necessário para o avanço da consciência, veio também, né, muitas questões de realmente se afastar do sentir, da presença, do aqui e agora, de não mais perceber essas minúcias, essas pequenas coisas, porque está sempre num processo muito acelerado,
mental, né? E, dito isso, a gente precisa compreender que agora a gente está passando, a gente já passou pelo processo, né, é, de, de realmente chegar ao ápice aí da nossa consciência mental, tá? Foi necessário, era a música que estava tocando, tá? A gente saiu, como eu falei, muito desse aspecto, né, de se conectar com o campo, de se conectar com o intangível, né, que antigamente se tinha mais, em algumas culturas também, né, nem sempre, tá? Algumas pessoas, claro, tá? Mas se a gente for ver, assim, comparar com a questão de quantidade de massa, né, de pessoas, tinha-se mais, mesmo assim, né? Porque não existia ainda o processo mental, ele estava, sabe, no começo, e agora chegou, né, realmente ao ápice aí com o Homo sapiens, que já finalizou seu processo, né, o Homo sapiens já chegou ao seu ápice. E agora nós somos uma nova espécie, somos o Homo sapiens em trânsito, que está em transição, nós somos a ponte, como eu já falei no outro vídeo aqui. Então, nós estamos aqui para ser essa ponte, a gente sabe que essa ponte vai ser destruída, porque não se pode retornar, não se pode voltar atrás, tá? Então, a gente leva adiante o que importa, o que interessa, tá? Vai fazer. É uma ponte delicada, é uma ponte estreita, sabe? E que exige de nós cautela, paciência, e a gente precisa selecionar muito bem o que a gente vai levar adiante, o que a gente vai passar adiante, né, para os próximos que vão vir. E que podem ser nós mesmos, independentemente, no fim das contas, a gente sabe. O outro, é, eu sou o outro, você, né? Aquela frase que eu acho muito bonita e que faz muito sentido, tá? Porque realmente, o outro é só uma parte do todo, e eu também sou parte do todo, então somos uma coisa só, tá? Mas aqui a gente está experimentando realmente o processo de individualidade, ok? Então a gente vai agora experimentar uma nova energia, uma nova frequência, novas energias, uma nova frequência, tá? Que vai trazer muito esse processo da individualidade, tá? Então, a gente viveu aí até então uma experiência muito tribal, ok? Em que houve um avanço, né? Houve a era industrial e houve todo esse processo de avanço para conseguir trazer suporte, né? Toda essa coisa de trazer suporte para a tribo, aquela coisa da família, aquela coisa da religião muito forte, de a minha família eu vou proteger, eu vou defender, e são os meus, e eles são melhores. Isso é muito impregnado no sistema, você percebe, né? Você instintivamente vai defender os seus, né? Em primeiro lugar. E isso acabou acarretando em guerras, né? Em conflitos entre países, não é? Porque o meu país é a minha tribo, né? Então, o outro país é a tribo dele. E a gente tem que prezar pelo que é melhor para nós, sabe? Essa coisa toda das fronteiras, de divisão, tudo veio dessa frequência planetária que estava no campo, que está até agora, tá? Só que ela está ruindo, está quebrando, e as pessoas estão surtando, e vão surtar muito, tanto a nível coletivo, né, quanto individualmente, porque o coletivo é só uma soma de cada indivíduo, a gente tem que lembrar disso. Então, a nossa responsabilidade aqui é muito grande, tá? Porque uma consciência, uma luz em meio à escuridão já ilumina bastante coisa, já clareia muita coisa, tá? Então, aqui eu vou trazer um pouco da percepção dessa era individual para vocês conseguirem entender que não se trata de uma era
egoísta, de uma era individualista, no ponto de vista que talvez vocês estejam, às vezes, levando, sabe? A mente de vocês pode estar interpretando de forma errônea, ok? Porque, como eu falei, energia é pura, tá? E nós temos um campo, né? Nós temos um veículo que vai captar essas frequências e cabe a nós, né? Escolhermos como nós vamos lidar com essas energias, como nós vamos canalizá-las, como nós vamos filtrar, tá? E como que nós vamos direcioná-la, tá? Então, nós é que somos aqui os instrumentos, ok? Então, é realmente como se fosse, né? As energias fossem água que estão sendo derramadas, e você é um copo, ou uma taça, uma bacia, depende da forma, ok? Do seu veículo aqui, que você escolheu para vivenciar essa experiência específica, tá? E isso basta. Então, você vai ter um veículo que comporta uma determinada quantidade de água, de uma determinada maneira, né? Você vai ter ali o seu copo, o seu veículo, o seu instrumento sujo, às vezes limpo, às vezes, entende? Vai depender de como está o seu veículo, ok? De como ele é, de como foi projetado, como foi planejado para você experimentar aqui as energias, ok? Como que você veio para filtrar essas energias, para canalizá-las, para emanar, né? Então, ela vai passar por você e você vai direcionar, ok? Vai trazer a forma de como essa energia vai se manifestar. Então, a energia precisa de um veículo, ela precisa, tá? De uma consciência aqui encarnada para conseguir direcionar e manifestar as coisas aqui, ok? Toda essa realidade é manifestada por nós, no fim das contas. Vem primeiro, né, essa energia no plano sutil é derramada e a gente é que vai conseguindo fazer o processo de manifestação com ela, tá? Então, cabe a nós, por mais que a gente às vezes não entenda ainda como isso acontece, não esteja fazendo isso conscientemente, a gente está fazendo, tá? A maioria inconsciente. Se 90%, pelo menos, mais, tá? 95% da população mundial está inconsciente, quer dizer que 95% de você, de mim, de cada um de nós ainda está no inconsciente. Ainda não trouxe luz, ok? Então não adianta eu tentar ajudar, salvar o outro, fazer pelo outro, tentar convencer o outro lá fora, né? E fazer aquele movimento externo, porque ele não vai resolver nada, ok? O movimento, agora mais do que nunca, é individual, é interno dentro de você. A partir do momento que você entende que todos somos um, você faz a sua parte, naturalmente o todo se movimenta, o todo cresce, o todo expande, o todo vai ter que conseguir alcançar esse nível de consciência. E você vai co-criando a sua realidade. Esse é o processo de cocriação da realidade, tá? Uma coisa vai levando a outra, consequências, causa e efeito. As leis aqui são essas. Então, você entendendo essas leis, você começa a fazer os movimentos corretos, tá? Que é voltar o seu olhar para você nutrir-se, você se amar, você se conhecer. E espontaneamente você conhece o outro, você ama o outro, você faz o outro crescer e evoluir. Porque o outro é um reflexo seu, é uma parte sua, tá? Independente em que nível. Você ainda não, você está fractalizado, você está individuado, você não tem acesso a tudo, a todos aqui, porque esse não é o objetivo aqui agora, tá? Mas você foca nesse objetivo, entende? Maior, que naturalmente essas coisas vão acontecendo e com o tempo, com paciência, você vai alcançando a percepção de que isso está acontecendo. E as coisas vão mudando na sua realidade, no seu entorno, você vive uma nova vida, você vive na nova terra, tá? Então é um estado de consciência, né?
Então, o que está acontecendo agora, e que eu queria trazer o alerta para vocês, é que nós estamos em um desenvolvimento agora do plexo solar. O desenvolvimento já vem acontecendo, tá? Desde a época de Buda, ok? O movimento do plexo solar vem ocorrendo, o desenvolvimento, tá? E esse é o centro de energia que dita, né, que vai filtrar as emoções aqui no campo, ok? Então, cada um de nós, a gente tem subdivisões, né? Sistemas organizacionais aqui, ok? Conforme a energia vai vibrando menos, né? Ela vem muito acelerada e aos poucos ela vai vibrando menos, menos, menos. E vai trazendo o processo organizacional aqui, tá? Então, vibra menos, a gente tem um indivíduo, vibra menos, a gente tem cada um dos nossos órgãos e assim vai indo. E a gente tem os centros de energia que estão conectados aos órgãos do nosso corpo. A gente tem um campo, né, de energia, nossa aura, ok, ao nosso redor. E por isso a gente consegue perceber as energias, receber as energias, filtrar ou emanar as energias, tá? Que veio programado para trazer, a que a gente recebe individualmente e emana para o campo, e existem as energias que a gente capta do campo, recebe e vai filtrar da nossa forma, da nossa maneira, tá? Para compreender isso, qual é a sua configuração, o seu planejamento específico, como que você veio para lidar com essas energias, aí você tem que fazer uma leitura comigo, tá? Sobre o seu planejamento de alma para receber essas informações, tá? Porque, né, tem que ter ali uma atenção individual e uma leitura mesmo do seu plano, tá? Como é o plano energético, como que você fez, ok? Tá? Então, agora a gente está passando por um processo em que o programa está emanando muita energia emocional, tá? As emoções estão intimamente ligadas com o nosso processo espiritual, de verdade, tá? Então, você só se torna espiritualmente abundante, tá? Porque abundância é uma questão de espírito, não é de bens materiais, não é sobre isso, tá? A abundância é uma questão de espírito. Quanto do seu espírito está transbordando, está sendo mostrado nesse indivíduo aqui, o quanto você está conseguindo trazer a centelha divina, a sua essência, né? Enfim, tem vários termos que são usados, né? Independentemente, falam da mesma coisa, tá? Quanto de vazão para o seu espírito você está dando? E o seu espírito, ele é puro, ele é real, ele é verdadeiro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, ok? Então, ele não vai fingir que não está sentindo alguma coisa. E a gente tem esse modelo planetário e que se instalou dentro da própria espiritualidade entre muitas aspas aí, né? É uma falsa luz que a gente chama, né? Que é esse processo de você compreender vulgarmente as energias, né? De uma falsa compreensão, de um lugar puramente mental, rígido e linear, de que você tem que vibrar, né? Você, ao estar conectado espiritualmente, você tem que vibrar positivamente. E se você estiver vibrando negativo, você não está fazendo o seu processo, né? É bem rotulado a coisa, né? Ou é preto ou é branco, ou é isso ou é aquilo. Sendo que as frequências não são assim. Não são de forma nenhuma assim, tá? Então, é, é claro que a gente não tem como julgar, sabe, todo esse movimento, porque ele é necessário, tudo acontece porque tem que acontecer, ok? E esse pode ser um caminho, pode ser o início da jornada, tá? Então, é a porta de entrada, muitas vezes, se tá tudo bem. Só que chega um ponto, o ponto que a gente chegou na transição planetária, a gente precisa realmente começar a nos nutrir do alimento sólido, né? Então não dá mais para viver de papinha e porque passar a mão na cabeça, porque a gente já tem condições de compreender a verdade, de enxergar a verdade,
tá? A gente já passou do ponto para isso. Então, não é mais tempo de ficar, né, naquela mesma historinha repetida para você pegar no sono toda noite, né? Porque é mais conveniente. Esse é o programa, tá? Essa é a matrix de controle, não é sobre coisas, não é física, é frequencial, tá? Então, você, enquanto estiver fingindo que não está sentindo o que está sentindo, enquanto você não valida suas emoções, enquanto você resiste, enquanto você sente medo, enquanto você não se entrega completamente para a vida, para tudo que ela traz, aí é que tá. Porque existe esse processo, né? Tá acontecendo de divisão muito grande, e esse é um processo puramente mental, tá? Porque quando você entende que você o todo faz parte do todo, você e o todo são um, eu e o pai somos um, né? Essa é só uma analogia, gente, tá? A gente chegou num ponto que, por favor, né? A gente tem que conseguir realmente olhar com esses novos olhos, os olhos, né, do espírito para as coisas. Então, quando a gente olha para tudo isso e enxerga que eu faço parte do todo, eu não posso me limitar a olhar só para o que é agradável e achar que a vida vai ser sempre um mar de rosas. E eu aceitar somente o que é bom. E eu me forçar a sentir uma coisa que eu não estou sentindo. Isso é um movimento muito perigoso da falsa luz e que ele é muito validado, né? É muito fácil de você gostar dele, de você querer ele, e de você dizer, ah, não, é isso, vamos por aqui, é o caminho largo, tá? Vamos ser honestos, vamos ser sinceros, né? É muito mais fácil. Eu simplesmente demonizar a frequência as energias, tá? Que estão me mostrando coisas difíceis, desafiadoras, desconfortáveis, a dor, a tristeza, a melancolia. Ah, isso tudo é um preconceito, tá? Ai, quando a vida te traz coisas que você não queria que ela te trouxesse. Uma coisa muito importante de ser entendida é que aqui a gente está sob leis naturais. A vida, ela não é assim. E agora a gente tem que se preparar para aceitação, tá? Para entrega, para rendição. Isso vem sendo falado, mas a maioria não compreende de fato o que se trata isso. Tem que soltar todas as suas ideias do que deveria ser, de como que deveria ser, qual é o certo, qual é o correto, o que eu quero. As suas expectativas vão ser destroçadas. Vão ser destroçadas. Eu tenho que ser, né, o mais real e verdadeira quanto possível. Elas vão ser destroçadas agora. É transição planetária. É o momento em que tudo se rompe, em que tudo que você acreditava vai vir por terra. Se você está agarrado nas suas crenças, você vai ser despedaçado junto com elas. Porque se você está agarrado em algum sistema de crenças, alguma ideologia, algum conceito, aí você vai ser arrastado junto com ele, tá? Então, esse é o momento em que a gente vai ser colocado realmente para a imprevisibilidade da vida mais do que nunca. A vida é imprevisível, sempre foi, eu sei que mas é o momento do ápice, podemos dizer assim, tá? E daqui para frente vai ser mais ainda. Porque a era está te chamando, né? Essa nova era, essa nova consciência vem com a capacidade de entender que a vida é perfeita como ela é. Ela não está nem aí para o que você quer dela, ela não se preocupa, ela não está tentando provar nada para ninguém, como você às vezes está, ela não está tentando te convencer de alguma coisa,
A energia ela é pura, a frequência ela é pura, e ela vai te colocar no agora, porque a nova frequência é aquela que vai te puxar pro agora. Olha para sua vida agora. Para de vislumbrar e para de, sabe, mirabolar e para de ficar fantasiando, para de criar expectativas e querer lá na frente e porque as coisas vão ser como são, como foram planejadas. Você já planejou e você, na maioria das vezes, não está aceitando. E você está se colocando, às vezes, num lugar, numa posição de vítima da vida. E aí você vai ficar separado dela. Essa é a ilusão da separação, tá? E ela pode te aprisionar ou pode te render bons frutos. Se você utilizar essa ilusão a seu favor, você entende que é tudo um teatro, que é tudo uma brincadeira, que essa tristeza que eu tô sentindo agora vai passar, que essa alegria que eu tô sentindo agora vai passar, que tudo aqui é transitório, nada aqui é linear. E se a era é feminina, ela vai fazer isso aqui na sua vida, tá? Então você vai ser chacoalhado de todos os jeitos. Esse indivíduo, esse personagem vai ser colocado para viver cada dia uma energia completamente diferente. E vai ter que se render ao fluxo e confiar no fluxo. Vai ter que se divertir no fluxo, mesmo chorando, mesmo ali sentindo a melancolia, a tristeza, o caos, a confusão, a bagunça. Você sabe e você não tem medo. Você sabe que está aqui para experimentar tudo isso, essas inúmeras facetas do todo, das frequências, tá? Porque o plexo solar está chegando no seu processo de ascensão e nós somos a ponte para essa ascensão. Nós estamos aqui como instrumentos que essa energia vai atravessar com a todo vapor, sabe? Então, para que os outros que vierem, né, ali na frente já peguem um campo purificado, porque não tem como fazer purificação negando as coisas. Não existe isso. Você tem que olhar para a sujeira, você tem que olhar para o que está podre, você tem que realmente encarar suas sombras, seus medos, senão você vai continuar com medo. A coragem só vem no momento que você encara os seus medos, as suas sombras, aquelas coisas mais difíceis, aquilo que você não quer. Que o seu ego diz: eu não quero passar por isso. Eu não quero viver isso, eu não gosto disso, tá? Mas, assim, tudo isso vai fazer com que você se fortaleça, com que você cresça, com que você evolua. Sem desafios, não existe crescimento, não existe progresso. E esses desafios são muito mais internos, do seu posicionamento interno, ok? Do seu posicionamento, da sua forma de encarar aquilo dali. Então, se vem uma energia, por exemplo, de caos na sua vida, de bagunça, e você entra em desespero, você é manipulado por aquela energia, você entende que você ainda tem muito para aprender com ela, então ela vai se repetir na sua vida, vai se repetir quantas vezes forem necessários. E assim, pessoal, a repetição vai continuar acontecendo. A gente vive em uma roda aqui, tá? O programa é uma roda. Ele repete as energias, ok? Só que essas energias, elas vêm puras, como eu falei, elas vêm puras, e você consegue trazê-las de outra forma. Então, se eu passo consciente por uma energia em um determinado momento, na outra vez que a roda girar, eu vou passar de outro jeito já, porque eu estava consciente quando ela passou aqui por mim. Eu vi ela, eu observei ela, eu compreendi ela, eu entendi ela, eu conversei com ela, eu me abri para ela. Nós trocamos e nós nos fundimos e nós nos transformamos em algo maior. Da próxima vez, o nosso encontro vai ser mais potente ainda. E você vai crescendo e você vai espiralando, ok? Então, ou você fica preso numa roda, tá? De repetições, né? Que ela é bem
que você não chegou nem na 3D ainda, vou ser bem honesta. Nível consciencial, tá? Porque ela é bem 2D. Um reloginho ali, né? E você pode, tá? Você tem a escolha de começar a se conscientizar dessas energias, parar de se distrair, voltar para o seu corpo, observar o campo, observar como você se sente, observar as energias que estão surgindo, tá? E você ir espiralando, e você acessando, tá? Novos níveis de consciência, novas dimensões, espaço-tempo, enfim. Você sai da linearidade. Você sai dessa, dessa zona de conforto, que na verdade é muito desconfortável, né? Que só rende sofrimento. Porque toda vez que você rejeita esse processo emocional, principalmente agora, tá? Você, na verdade, está decaindo, tá? A verdade é essa, que você não vai crescer, você não vai expandir, você não vai evoluir, rejeitando, negando suas emoções. Então, claro que aqui eu estou trazendo a percepção do programa, tá? O que, que o programa está emanando esse ano vai ser muito emocional, então vocês vão perceber, tanto de dentro de vocês, porque a mutação está acontecendo no plexo solar, tá? E é para que o espírito realmente seja provocado e venha à tona, tá? Na sua máxima potência. Então, assim, você vai sendo inundado, ok? De uma vibração. Se você não se rende a essa vibração naquele agora, você não consegue aprender a dar conta dessa vibração. Aí daqui a pouco, na próxima onda, vem mais acelerado. Se você não deu conta aqui, você não vai dar conta ali. Então você tem que ir se rendendo. Se você não veio se rendendo, e agora você começa a se permitir, você vai ver que veio de tsunami. Vai vir, porque você provavelmente ficou reprimindo por muito tempo, tá? E a frequência vem de todas as formas, tá? O espírito se manifesta de todas as maneiras. Não existe dualidade no plano espiritual, no plano espiritual de verdade. Lá no nível monático não existe dualidade, bom e mal. Isso é uma coisa mental, isso é uma coisa aqui humana terrena, tá? Não existe isso, ok? Então, a energia pode se apresentar para você de uma forma que você, com todos os seus preconceitos, vai julgar como ruim, como errada. Tanto é que todo o processo ali do canal Espiritualidade na Prática é para tentar trazer um pouco de consciência sobre isso, tá? Claro que ali acaba sendo muito mais no oculto, né? As mensagens são bem subliminares, porque tem que ir a determinadas regiões, cada campo é um campo, né? E a gente respeita e entende que vai atingir determinadas pessoas, e são camadas, né? Até que se chegue ao ponto de entender tudo isso que eu estou trazendo aqui, e muito mais, né? Adiante. Isso aqui é só o começo da nossa trajetória a nível consciencial, aí, de trazer, de descer a consciência de fato, de sair da religião, do processo de religiosidade, sabe? Que é manipulado completamente, tá? Porque tem a historinha do bom e do mal, tá? E continua se perpetuando isso em todos os níveis, tá? Enquanto, às vezes, você pressupõe que você não é religioso porque não está dentro de um templo, mas a sua manifestação, a sua forma de viver a vida é extremamente religiosa, porque você condena, você julga o tempo inteiro, você diz se isso é bom, se isso é ruim o tempo inteiro, e você não usa, sabe, dessa sabedoria aqui do teu campo para realmente discernir as energias momento a momento. E aí você simplesmente é, traz traz uma forma catalogada da coisa, sabe? Você põe em prateleiras. Ah, não, isso aqui é ruim e sempre ruim. Vou colocar aqui. Não presta. Então, por que que faz parte do todo? Por que que existe, afinal? Tá? Então, a gente é que filtra as energias, né? Como eu trouxe. Então, uma determinada energia pode estar descendo, tá? Então, todo momento está descendo, e naquele momento você a percebe.
quando você percebe, às vezes, a sua forma de manifestá-la, de canalizá-la, é por meio da raiva. É por meio daí vem uma energia que é tão forte, a vibração é assim, tão acelerada que você não aguenta e você explode. Então a gente precisa, é uma questão de necessidade a partir de agora, que a gente consiga compreender esse campo energético, que a gente realmente entenda de energia, nossa mente já é capaz de ter um entendimento básico para deixar que a gente viva a nossa experiência, tá? Porque senão, realmente, a gente não vai conseguir aí sobreviver nesse caos, tá? Porque o programa está emanando muita energia emocional e a energia emocional é a mais forte que tem, a energia do espírito, né? Então vem com muita força, uma vibração potente, que se não tiver uma estrutura, né, sólida ali e que consiga canalizar a frequência, canalizar as energias, ela vai trazer o caos, vai trazer conflito, confusão, bagunça, e é esperado, porque se 90%, mais de 90% está na ignorância, está no inconsciente, no escuro, dormindo, é claro que isso vai acontecer, tá? Só que assim, nós estamos nos direcionando para uma era individual. Todo esse paradigma até então vai cair. Toda essa ideia, tá? Tribal vai cair, tá? Da família, conservadorismo, tudo como era, né? Trabalho, tudo, o calendário, tudo está caindo. A gente já vê isso acontecendo. Só que muita gente vai se agarrar nisso, vai tentar ancorar isso, vai tentar manter isso. Elas vão sofrer, tá? Então a gente agora vai ter a opção, né, de conseguir viver a nossa individualidade, tá? Então não é mais a era que vem o Salvador, como foi a era de Cristo, que vem alguém de fora e vai te salvar. Não vai acontecer, não existe isso, ok? Não é mais o momento para isso. Então nós chegamos à era em que você é um ser independente, em que você vai precisar de ajuda, vai, ok, mas essa ajuda vai ser para que você consiga tomar suas próprias decisões, para que você se conheça, para que você veja quem você é, tá? Para que você perceba o teu papel aqui, tá? Então, não é mais um movimento de usar as muletinhas, de jogar as muletas fora e andar com as próprias pernas, tá? Então, a vida vai exigir de você isso. Não sou eu, não é o mentor, não é ninguém lá fora, ok? A vida vai te apresentar isso, vai te apresentar esse movimento, tá? Ela vai te julgar em situações em que você vai ser chamado para essas atitudes, tá? Porque é um novo tempo completamente diferente, tá? Em que, a partir da percepção de verdade de que todos somos um, você começa a olhar para você. Porque eu sei que se eu olho para mim, eu tô olhando para o outro. Se todos somos um, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô olhando para minhas energias, eu tô olhando para o meu papel aqui. Naturalmente, eu me alinhando, o outro se alinha. Espontaneamente, se eu for me rendendo, o outro se rende. Se eu for menos egóico, o outro vai ser menos egóico, porque todos somos um, correto? Então, esse é um movimento que está surgindo, tá? Em que você olha para o seu ser, não para o seu ego, para a sua mente. Você compreende o que precisa ser feito. Você compreende quando é o momento de agir e quando é o momento de parar. Você dança com o agora, dança com a vida. O que a vida está te oferecendo? O que a vida está te proporcionando? Então você se rende, você se joga. Ela está te dando chuva, você dança na chuva, sabe? Aproveita aquele momento, deixa a tempestade vir jorrar dentro de você, te lavar, te limpar, te purificar. Quando tá sol, veio a luz, veio. Entende? É sobre isso. A natureza
está o tempo inteiro nos ensinando sobre isso. Só que a humanidade mecanizada, como está agora, dentro de um calendário gregoriano, dentro de um sistema, uma programação, ela está indo muito, muito contra esse fluxo, tá? Tanto é que sempre o movimento é sobre o que você faz, não é? É sobre o que você faz, o que você está fazendo e não sobre quem você é. Mas o que é mais importante é quem está fazendo o que está fazendo. É um robô massificado que está sendo simplesmente manipulado, uma marionete, ou é a essência que está fazendo? É o ser que está fazendo. Porque se é a essência, se é o ser, tudo muda. Não importa o que está sendo feito, ok? Porque ele está sendo um canal do divino atuando na Terra. Tem uma diferença enorme de você simplesmente ser igual a todo mundo. Se você for igual a todo mundo, fizer o mesmo que todo mundo, uma massa, uma tribo, um coletivo está fazendo, você não tem como fazer o processo de expansão da consciência, ok? Você continua alimentando um programa, uma programação caída, ok? Que nem sequer vai existir mais, já está morrendo, tá? Que é passado, que não cabe mais em momento atual. Tá? Então, a gente vai ser inundado com energias emocionais, então nós vamos ser, nós estamos passando por um aprendizado incrível, enriquecedor, valoroso demais, que é nutrirmos dessa virtude tão preciosa que é a paciência. Então, em um cenário turbulento, de emoções acaloradas à flor da pele, a gente tem que ter paciência, a gente está aqui para aprender sobre isso também. É um dos inúmeros aprendizados que a gente tem aqui, tá? Enquanto fractal de alma, enquanto indivíduo, tá? Esse personagem vai aprender de determinada forma, ok? É, claro que cada um, como eu falei, tem a sua própria maneira, tá? Correta de lidar com isso, que é certa para você, para o indivíduo. A verdade, ela é individual, tá? Ela não é coletiva, ela não é massificada, não é homogeneizada, tá? A verdade é o eu sou, a verdade é o agora, a verdade é o presente. Fora disso, não é verdade. Então, você tem que se conectar com quem você é no aqui e no agora. Senão, você não vai saber qual é a sua verdade. Nunca, ok? E você não vai empoderar o outro, empoderar a verdade, o amor, a beleza, a bondade do outro. Percebe? Porque você vai estar emanando sempre o processo massificado, porque é mais fácil, tá? O movimento de massificação é mais fácil, de homogeneização, onde a gente simplesmente, né, acaba colocando em prateleiras as coisas e não olhando para elas com profundidade, com verdade, em cada momento específico, ok? Então, você pode ter vindo com um plexo solar aberto, tá? Que vai filtrar as energias e tem que lidar de uma maneira específica, ou você pode ter vindo com um plexo solar fechado. Vai depender da programação que o seu espírito fez para você, enquanto fractal de alma que vivenciar, tá? Então, é, você tem como saber isso e, né, essas informações, agendando uma leitura comigo. Na escola também tem todo um processo de entendimento sobre isso. A escola vai dando um ancoramento para que você vá sempre, né, trazendo mais conhecimento e também relembrando, porque aqui o esquecimento é muito forte. E às vezes você recebe num momento, né, essas informações e depois você deixa lá de lado e se distrai com outras coisas e volta para a roda de repetições. Então a escola, ela é muito positiva nesse ponto, né, podemos dizer assim, porque ela nos ajuda nesse ancoramento, porque toda semana tem conteúdo, tem uma aula, tem um movimento energético que vai te puxando. Se você saiu, né, de si, volta para cá, né? Então,
estamos trabalhando nesse movimento, tá? Que é de trazer você do externo para voltar para si, tá? Então, esse é o movimento, né, de todos que estão aí ajudando de verdade nesse processo de conscientização, é sobre isso, tá? De trazer a libertação mesmo, né? De você não ser mais dependente de alguém te dizendo lá fora o que você tem que fazer, ok? É um processo de desprendimento, é hora de sair da barriga da mãe, de nascer, cortar o cordão mesmo, e vir à luz, e vir ao mundo, tá? Você já pode ser um indivíduo, tá? Você já está preparado para estar individuado. Então, se você não tivesse, você não estaria aqui. Existe essa possibilidade, tá? Existe. Então, se você está acessando esse tipo de informação, se você veio até aqui, nada é por acaso. Tudo é planejado, tudo acontece porque tem que acontecer, né? E a gente vai cada vez mais aí se rendendo ao fluxo, tá? Se rendendo ao inesperado, tá? Se rendendo às rupturas, às quebras, tá? De crenças, de paradigmas, de preconceitos, de ideologias, de ideias, é aqui dentro. E naturalmente, lá fora, isso vai acontecendo, vai se manifestando, vai sendo espelhado, tá? Então, o processo agora é muito individual, tá? Se você olha para fora e vê determinada situação, ok, tudo bem, você sente, você está aqui como um ser humano, né? Sentindo tudo isso, tu tá aqui para experimentar, mas você tem que olhar os seus olhos para dentro, voltar para o seu interior, olhar bem para sua escuridão e ver no que eu contribuo com isso, sabe? Qual está sendo minha contribuição para com isso? Porque se eu estou vendo isso, sabe? Se isso veio até mim, por isso que você tem que se colocar de forma receptiva para a vida. Para de correr atrás da vida, deixa ela te encontrar, ela vir para você, tudo vira você, porque é seu, por direito, que é para você experimentar. E não existe, tá? Se você está realmente buscando o seu processo de conscientização, se você quer se tornar uma pessoa, né, verdadeiramente espiritualizada, você vai ter que se render a todas as facetas da fonte, tá? Para para aqueles sentimentos que a sua mente julga como ruins, negativos também. Você vai ter que mergulhar neles. E eles estão ali para te ensinar, para te trazer progresso, para te trazer expansão. Quanto mais você sente, mais você vai se abrindo, mais sensível você se torna, percebe? E mais você consegue perceber o campo de energia. Esse é o caminho para você se tornar sensitivo, tá? Ele é muito árduo, é desafiador, porque sentir tão profundamente não é para qualquer um, tá? E você não é qualquer um, ok? Como já dizia aquele ditado, né, das nossas amadas mães aqui, você não é todo mundo, né? Então, você precisa se individualizar, você precisa manifestar isso em prol de si mesmo, em prol do todo, em prol do coletivo, de tudo que você está vendo lá fora, de todo o caos, a confusão, a bagunça, a miséria, o sofrimento, né? Então, você conseguir olhar para tudo que te atravessa com verdade, para dentro de si, e se responsabilizar pela sua parte, é a coisa mais importante. Porque aí sim, aí a gente vai ver uma nova terra se manifestando aqui. Eu vou deixar vocês hoje com esse vídeo. A gente vai continuar, né, com esse monólogo aqui. Eu vou trazer mais. Tragam nos comentários quais são as percepções de vocês desse tempo atual, o que vocês estão sentindo, se estão percebendo o que está acontecendo, se estão se preparando, tá? Para esse novo movimento. Quem sentir vontade de agendar, né, uma leitura comigo, entrar na escola, enfim, eu sempre disponibilizo aqui para vocês, tá? Que eu estou, né, como guia aqui para orientar, guiar aqueles que precisarem nos momentos, né, em que forem necessários, principalmente de crise, né, em que você está perdido, que você precisa
de um apoio aí, eu estou aqui. Meu propósito é esse, tá? Guiar, direcionar essas energias que estão se perdendo no caminho aí, tá? E é muito importante, tá? Que esse movimento seja feito realmente por todos aqueles que vieram. Às vezes você também veio para fazer isso. Então, autoconhecimento agora é a coisa mais importante mesmo, tá? Porque daqui para frente vai ser cada um por si, né? A nível realmente energético aí, né? É uma caminhada solitária internamente falando, né? Então, é importante que a gente consiga, de fato, se permitir a essa nova etapa, se a gente sente, né, dentro do nosso coração que realmente é esse o caminho para a gente. Cada um aí vai sentir a jornada de uma maneira, tá? Então a gente vai contribuir com o todo de uma maneira muito específica e única, que só você, só eu, consegue contribuir daquela maneira, percebe? E essa é a verdadeira abundância. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o vídeo de hoje e a gente se vê na próxima.